futebol é um esporte praticado em praticamente todos os países do mundo. Cada país tem seu nível e tração no futebol, uns mais, outros menos, só que todos fazem parte desse esporte maravilhoso que a gente conhece. Pensando nisso, eu resolvi criar um quadro onde, a cada vídeo, eu abordarei o futebol de um determinado país. Hoje é o vídeo de abertura desse quadro e a pedido da galera do Discord, link na descrição, não teria país melhor para iniciar o quadro do que o nosso Brasil! E ele foi escolhido. Sejam bem-vindos ao novo quadro do canal Nisfute, Futebol pelo Mundo. Nesse quadro, basicamente, eu vou abordar assim, meio que um pouco sobre o futebol do país, porque não tem como abordar tudo, no começo. Um vídeo assim de tempo no máximo 15 minutos, não tem como falar sobre tudo que já aconteceu, todos os momentos, tudo, enfim. Vocês vão entender ao longo do vídeo como vai ser o quadro e é basicamente isso. O Brasil não é um país de futebol à toa. Vários times tradicionais e conhecidos continentalmente e mundialmente, uma vasta lista de craques, grandes jogadores, e a seleção que mais venceu o principal torneio de seleções que existe, sendo 5 vezes campeão da Copa do Mundo. O quadro será dividido em 7 tópicos. Primeiro, os primórdios do futebol no país. Segundo, o sistema de divisões e campeonatos no geral. Terceiro, os maiores feitos / títulos por clubes. Quarto, estatísticas. Quinto, os 6 maiores clubes do país. Sexto, momentos marcantes ou inusitados. Sétimo, seleção. Vocês vão entendendo ao longo do vídeo como é que vai funcionar cada tópico, apesar de alguns já serem bem autoexplicativos. Dado todo esse pretexto, vamos entrar mais a fundo nesse futebol tão vasto que é o futebol brasileiro. Os primeiros registros de futebol no Brasil são de 1875 em Curitiba, porém o esporte veio a se popularizar quando em 1894 Charles Miller tentou introduzir o futebol à burguesia paulistana. Charles Miller, na época, um jovem brasileiro, fez uma viagem para a Inglaterra e trouxe com ele 2 bolas de futebol, um livro com as regras do esporte, um par de chuteiras, uma bomba de encher bola e uniformes usados, e passou a tentar convencer as pessoas da comunidade local a largar o cricket e praticar o futebol. Charles foi quem fundou o departamento de futebol do primeiro campeão do Campeonato Paulista, que foi aí o São Paulo Atlético Clube, o SPAC, em 1895. E nesse mesmo ano, junto dos seus colegas do SPAC, organizou um jogo entre os trabalhadores da São Paulo Railway Company e os trabalhadores da São Paulo Gas Company, naquela que é considerada a primeira partida de futebol oficial da história do futebol brasileiro. E temos um time mais antigo que o SPAC, o Paysandu do Rio de Janeiro. O Paysandu foi fundado em 1872, mas não surgiu como um clube de futebol. Veio a incluir o futebol apenas 24 anos depois, em 1896, quando Oscar Cox, fundador do Fluminense por sinal, mandou buscar uma bola de futebol da marca Dupont lá na Suíça, iniciando assim o futebol pelo Paysandu. Porém, esses dois não surgiram como clube de futebol, por isso nenhum deles é considerado o mais antigo clube de futebol do Brasil. O verdadeiro clube de futebol mais antigo do Brasil é o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande foi o primeiro clube brasileiro a surgir com o departamento de futebol, e por causa disso, até hoje, o dia 19 de julho foi escolhido pela CBF como o dia do futebol, o dia da fundação do Rio Grande. Antes de falar sobre as divisões do Brasil, vamos antes para os campeonatos no geral. No Brasil, existe um tipo de campeonato que é uma particularidade nossa, que é os campeonatos estaduais. Todas as 27 unidades federativas do Brasil possuem um campeonato apenas com clubes do estado. Isso porque lá nos primórdios era inviável em um país tão grande como é o Brasil realizar campeonatos nacionais com longas viagens. Os estaduais, então, foram a solução para esse problema, para os times terem o que jogar sem precisar de tanto desgaste, ficando até os dias atuais, sempre carregando ótimas histórias e rivalidades incríveis. Além dos campeonatos estaduais, temos também aqui no Brasil as Copas Estaduais, que são disputadas por times de menor investimento que não estão em nenhuma das divisões do futebol brasileiro, onde o campeão pode escolher entre uma vaga na Série D e na Copa do Brasil, com o vice ficando com a opção não escolhida. No Brasil a gente tem também os regionais. Hoje temos apenas a Copa V, disputada entre os times do Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo, e a Copa do Nordeste com times do Nordeste. Porém, antes a gente tinha o Torneio Rio-São Paulo, um dos mais importantes antes do início do Brasileirão, e também tínhamos a Sul Minas entre os times do Sul e os de Minas Gerais, e entre algumas outras competições como a Norte e Nordeste. Também tivemos competições extintas como a Primeira Liga, por exemplo, que é bem recente por sinal. Enfim, né? Vai estar uma lista aí com todas as competições já extintas do futebol brasileiro, que tem muita coisa e eu não vou falar tudo aqui. Vamos enfim chegar no Brasileirão, que se iniciou em 1959, viu, atleticanos? Ai, cara, até hoje não me vem na cabeça você achar que o campeonato, cujos 2 times de 6 da competição eram Liga da Maria e Aliança, não me vem na cabeça, cara.
Assim, 37 é o caralho, Liga da Marinha no saco, é isso aí, tá bom? E em 59, o Bahia levou o título pra casa, sendo o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro. Ao longo do tempo, o Brasileirão teve várias reformulações, desde quando as vagas eram decididas pelos estaduais, passando por grandes inflações de times, com 79 sendo o ápice, com surpreendentes 94 equipes, até a gente chegar nos dias atuais, onde a gente tem aqui um sistema de divisões bem definido e uma organização maior, apesar de CBF. Com a implementação dos pontos corridos desde 2003, onde o Cruzeiro levou o título na estreia dos pontos corridos. A pirâmide de divisões do Brasileirão, desde 2009, consiste em 4 divisões. Vocês já devem saber, né, que é o básico. A Série D, a Série C, a Série B e a Série A. A Série D, criada em 2009, Série C em 81, Série B em 71 e Série A em 1959, tá ouvindo? Além disso, nós temos também a Copa do Brasil, que classifica seus times por meio dos estaduais, dos classificados da Libertadores e dos campeões da Copa Verde, Copa do Nordeste e Série B. Além dos campeões brasileiros, Sul-Americano e Libertadores quando houverem, e do atual campeão da Copa do Brasil. Os classificados pelos estaduais entram na primeira fase e os demais passam a jogar a partir da terceira fase. No Brasil temos diversos clubes com feitos incríveis. Nesse tópico aqui eu vou falar apenas sobre os times que são os maiores campeões das competições nas quais o clube brasileiro joga. Nacionalmente, nas duas principais competições do Brasil, a gente tem no Brasileirão o Palmeiras como maior campeão com 12 títulos e na Copa do Brasil o Cruzeiro com 6 títulos sendo o maior campeão. Continentalmente, o Brasil tem o Atlético Paranaense como maior campeão da Sul-Americana, empatado com outros 4 times gringos com 2 títulos. Temos como maiores campeões do Brasil da Libertadores um empate quíntuplo entre Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Santos e Flamengo com 3 títulos, além de termos o atual campeão da competição quando o Fluminense levantou a taça da 23. Maiores campeões brasileiros da Recopa, a gente tem aqui um empate triplo entre São Paulo, Internacional e Grêmio com 2 títulos cada. E temos também campeões mundiais. Quando eu falo mundial, eu tô querendo dizer o mundo, né? O mundo inteiro. Até porque, até onde eu saiba, América do Sul e Europa não é mundo. Eu tô falando de mundial, não de intercontinental. Não confundam as duas coisas. Onde o maior campeão brasileiro é o Corinthians com 2 títulos e Internacional e São Paulo indo logo atrás com 1 título cada. Querem falar de intercontinental? Não falar de intercontinental. O Brasil também tem bastante título, tendo São Paulo e Santos como maiores campeões com 2 títulos cada, seguido de Flamengo e Grêmio com 1 título. Além disso, temos um seleto grupo que venceu a Fita Azul. A Fita Azul foi uma honraria que era concedida aos clubes brasileiros que fizessem excursões no exterior e voltassem ao Brasil invictos. Portuguesa, Corinthians, Portuguesa Santista, Caxias, Bangu, São Paulo, Santos, Coritiba, Santos de novo, Galícia e o Santa Cruz foram respectivamente os vencedores da honraria. E a propósito, o do Santa Cruz eu já falei mais especificamente sobre em um vídeo bem antigo meu, onde eu conto mais do que isso, eu conto a história do Santa Cruz, né? Vou deixar aí no cardzinho pra quem quiser ver. Bom, se você sentiu falta de algum feito, comenta aí embaixo e aproveita que você desceu a tela para comentar e deixa seu like, se inscreve no canal, que me ajuda demais, e também ativa o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Infelizmente não tem como eu falar sobre tudo, né? Porque tem mais 4 tópicos pra gente falar, então é isso, vamos pro tópico 4. Aqui falarei de estatísticas do futebol brasileiro, sobre pontuações, campanhas, jogadores, etc. A começar pela melhor campanha do Brasileirão de pontos corridos, que é do Flamengo em 2019, quando fez 90 pontos e teve 78,45% de aproveitamento. Já a pior campanha é da Chapecoense 2021, onde o Índio Condá somou apenas 15 pontos de 114 possíveis, tendo um aproveitamento de apenas 13,16%. Vamos sair dos pontos corridos e ir lá pro começo, quando ainda era mata-mata ou grupos com mata-mata, falar da única campanha invicta da história. Digo, Palmeiras, Santos e Cruzeiro também tem campanhas invictas, mas esses times em suas campanhas jogaram 4, 6 ou 8 jogos, então eu vou acabar não considerando por causa do pouco número de jogos. A campanha invicta ocorreu em 1979, naquele Brasileirão de 94 equipes, onde o Internacional sagrou campeão sem perder nenhum jogo. O Colorado fez 23 jogos, venceu 16, empatou 7 e não perdeu nenhum, sendo a mais longeva campanha invicta de um clube na Série A. Mais longeva que eu digo que teve mais jogos disputados. O clube que mais venceu de maneira consecutiva o mesmo campeonato no Brasil, pela minha pesquisa, foi o Baré, que entre os anos de 53 e 66 venceu todos os títulos do Campeonato Roraimense com 13 conquistas consecutivas.
enquanto o maior campeão de um mesmo campeonato no Brasil e no mundo, por sinal, foi o ABC, conquistando 56 campeonatos potiguares. Sim, nenhum time no mundo tem mais títulos de um mesmo campeonato do que o ABC. Bom, já falei aqui sobre algumas coisas sobre times, né, campanhas, recordes, então a gente já pode ir para os jogadores. O maior artilheiro do Brasileirão é o Roberto Dinamite, com incríveis 190 gols. Já o jogador que mais atua em partidas da Série A é Fábio, que hoje em dia está no Fluminense, tendo atuado 641 vezes em partidas do Brasileirão Série A. E esse número irá aumentar, tendo em vista que é o goleiro titular do Fluminense para a temporada de 2024 e o Fluminense joga a Série A. Enfim, tem muito mais o que eu falar nesse tópico, só que, enfim, você já sabe o que eu vou falar, né? Vai ficar muito longo, então eu vou falar apenas do básico, assim, né? Melhor campanha, pá. E, enfim, é muito difícil abordar o futebol de um país como um todo em um vídeo curto. Tipo, a gente se limitar demais no que eu vou falar, e, enfim. Falar dos maiores feitos por clubes brasileiros e além de outros tópicos que entram por essa avaliação, vamos ao top 6 de maiores clubes do Brasil. Na sexta posição eu coloquei o Grêmio Futebol Porto Alegrense, com seus 2 títulos brasileiros, 5 Copas do Brasil, 3 Libertadores e 1 Copa Intercontinental, além de outros títulos internacionais, estaduais, regionais, etc. Eu tava na dúvida entre Inter, Grêmio e Corinthians para a sexta posição, mas eu resolvi deixar o Grêmio na frente do Inter por ter mais Libertadores, mais Copa do Brasil, mais torcida, mais tradição em competições internacionais e também, na minha opinião, melhores ídolos. No quinto lugar, nós temos o Sport Clube Corinthians Paulista, com seus 7 títulos brasileiros, 1 Libertadores, 2 Mundiais de Clubes, 3 Copas do Brasil e vários outros títulos internacionais, estaduais e regionais. Apesar do Grêmio ter mais Libertadores e mais Copa do Brasil, é totalmente ofuscado pelo Corinthians nos demais títulos. E por ter melhores ídolos, torcida infinitamente maior e entre vários outros tópicos, pra mim o Corinthians é sim maior que o Grêmio. A partir daqui já tá mais fácil de escolher e você já deve saber quais são os 4 times primeiros do Brasil. Em quarto lugar, a gente tem uma forte briga entre Palmeiras e Flamengo. Eu fiquei muito na dúvida em quem colocar em quarto, mas depois de analisar bem, eu resolvi deixar o Clube de Regatas do Flamengo em quarto lugar por ter 5 brasileiros a menos que o Palmeiras. Só comentando, né, para os flamenguistas que acham que são octa, são hepta, vocês, tá? 87 é do esporte. Mas deixa isso aí para outro vídeo. E apesar de ter mais torcida e ídolos de maior expressão, 5 brasileiros é muita coisa. E o Palmeiras também tem uma torcida grande e ídolos de muita expressão. Além de ter também mais participação na Libertadores, mais o São Paulo, que quando era disputado era muito relevante, e entre outras coisas. Mas considere Palmeiras e Flamengo praticamente um empate técnico, aquele famoso 50,1 a 49,9. Dito isso, Flamengo em quarto lugar com seus 7 brasileiros, 4 Copas do Brasil, 3 Libertadores, 1 Copa Intercontinental, 2 Supercopas, entre muitos outros títulos internacionais, estaduais e regionais. Na terceira posição, como já dito, teremos a Sociedade Esportiva Palmeiras, que fica, na minha opinião, à frente do Flamengo por muito pouco, mas ainda fica, com seus 12 brasileiros, 3 Libertadores, 1 Copa Rio, que é Intercontinental, 4 Copas do Brasil e entre vários outros títulos. O Palmeiras é o terceiro maior clube do Brasil hoje. Na primeira posição não tem mistério, né? Você já deve saber quais são os 2 times. Em segundo lugar, o Santos Futebol Clube, com 8 brasileiros, 3 Libertadores, 2 Copas Intercontinentais, 1 Copa do Brasil e entre vários outros títulos, fica a medalha de prata. E na medalha de ouro temos o soberano, o tricolor paulista, o São Paulo Futebol Clube, com 6 brasileiros, 3 Libertadores, 1 Mundial de Clubes, 2 Copas Intercontinentais, 1 Copa do Brasil, 1 Supercopa, vários outros títulos internacionais, títulos estaduais, torneio de São Paulo, diversas honrarias. Enfim, o São Paulo é, sem dúvida nenhuma, o maior clube do Brasil. Para esse tópico, você deve estar se perguntando: Liso, o que você considera momentos inusitados / marcantes? Eu considero histórias e ações que, positivamente ou negativamente, de alguma forma chamaram a atenção. Eu vou contar no máximo 10, porque senão fica muito longo o vídeo. A começar por um jogo do Carioca B1 Sub-20 de 2021. Miss, que porra é essa que você vai falar? Calma que você vai saber o porquê que eu tô falando disso. Onde, em uma partida entre Serra Macaense e Carapebus, a partida foi interrompida devido a um tiroteio nos arredores do estádio. Rapaz, vocês estão ouvindo, hein? Até os jogadores sentam. Não, você não ouviu errado. Um tiroteio. Bem que se tratando de Rio de Janeiro, né? Enfim.
Felizmente, nenhum atleta ou membro da equipe que transmitiu o jogo se feriu, e o jogo acabou sendo cancelado com 0-0 no placar. Outro momento marcante foi estado no último vídeo, por sinal, onde na Série D de 2013, um jogo de oitavas de final entre Tupi e Aparecidense foi parar na justiça, onde o massagista da Aparecidense, Esquerdinha, invadiu o campo e tirou em cima da linha o gol que daria a classificação para o Tupi. O jogo estava 2-2, resultado que classificava a Aparecidense para as quartas de final, e terminou desse jeito. Só que o jogo foi pro tribunal e logicamente o Tupi se classificou, né? Porque, porra, enfim, não precisa nem falar nada, né? É auto-explicativo. Em mais um momento marcante, a gente pode falar também sobre o Brasileiro 2000, onde na final entre Vasco e São Caetano, o alambrado São Januário caiu, onde cerca de 150 pessoas ficaram feridas. Tem mais um momento envolvendo o Vasco, quando em 2018, pelo Brasileirão, acontecia um clássico dos milhões, até o volante Bruno Silva do Vasco ficar desacordado após um choque de cabeça. Só que a ambulância que ia levar o jogador do Vasco pro hospital não tava ali pegando, não tava dando partida. Então precisou que os jogadores dos dois times empurrassem a ambulância para que conseguisse dar partida e levar o Bruno Silva aí pro hospital, né? Agora tem aí um momento bem engraçado no começo, só que termina bem trágico, onde no Campeonato Cearense de 2018, o Ferroviário perdia pro Fortaleza por 1-0, quando o Stefânio empatou pro Ferrinho. Aí que vem o momento. O mascote do Ferroviário, o Tutuba, simplesmente tirou a camisa e dançou e meteu uma dança incrível, meteu um bolero ali com a bandeirinha de escanteio. Cara, sensacional, cara. Veja aí essa cena impressionante proporcionada pelo Tutuba. E então, após essa comemoração bem inusitada, né, do nosso querido Tutuba, o árbitro, de maneira totalmente equivocada e injusta, expulsou o Tutuba de campo. E após o jogo, que terminou 3-1 Fortaleza, o Tutuba foi flagrado cometendo 3 infrações de trânsito. Bom, passada a parte engraçada, vamos agora para a parte triste, que é que em novembro do mesmo ano, 2018, após o Ferroviário vencer a Fares Lopes, que é um torneio ali, é a Copa Estadual do Ceará, basicamente. O intérprete do Tutuba, que é o Rony Erbson Gomes e Silva, também conhecido como Rony, faleceu em decorrência de um acidente de carro e espancamento aos 36 anos. Hip Tutuba, nós te amamos. Vamos agora para algo bem inusitado, que foi a camisa de QR Code do São José do Rio Grande do Sul. Simplesmente o diretor do São José queria fazer algo diferente do modelo quadriculado de sempre. Foi então que a fornecedora do clube, a UIF, teve a ideia dessa camisa de QR Code, fazendo com que, na temporada de 2022, o Zequinha tivesse uma camisa com uma série de QR Codes espalhados nela, que ao apontar o celular te direcionava para um site com informações do clube. Pelo que eu vi de um amigo meu, era um Instagram, mas eu não sei se é verdade porque eu não consegui ler o QR Code. Para finalizar aqui, vamos com uma grande ação na história do futebol brasileiro. Foi a resposta histórica do Vasco da Gama, onde Botafogo, Fluminense e Flamengo, unidos com outros, abandonaram a LMDT, né, a Liga Metropolitana de Esportes Terrestres, e fundaram a AMEA, cujo nome completo é a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, deixando o Vasco de lado, com o Cruz Maltino só podendo se filiar à nova entidade caso dispensasse 12 atletas em específico, nos quais todos eram negros, sob a alegação de terem, abre aspas, profissão duvidosa. E então o presidente do Vasco na época, o José Augusto Prestes, enviou uma carta à AMEA se recusando a submeter a condição imposta pela entidade, assim deixando de lado a opção de se filiar à AMEA, onde o Vasco teria mais competitividade com os times grandes do Rio de Janeiro. A carta, conhecida como Resposta Histórica, ficou na história do futebol brasileiro como um marco na luta contra o racismo. Enfim, eu vou parar por aqui nos momentos marcantes, só que se vocês quiserem um futebol tão meme que é o Brasil, tão com histórias bonitas que é o Brasil, depois eu posso fazer um vídeo só com esses momentos, mas aí eu preciso que vocês mandem os momentos que vocês querem ver por aqui. Enfim, chegamos ao 7º e último tópico, que é a seleção brasileira. A seleção brasileira é uma das maiores, se não a maior seleção do mundo, tendo 9 Copas Américas, 2 Pan-Americanos, 4 Copas das Confederações, 2 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos e 5 nos Pan-Americanos, além de, é claro, 5 Copas do Mundo, sendo o país que mais venceu o torneio. Além de, é claro, possuir grandes jogadores que já vestiram a amarelinha. Temos uma série de nomes. Temos Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivelino, Jairzinho,
tem o Garrincha, o Zagallo, Neymar, Tostão, Rivaldo, Leandro da Silva, Careca, Kaká, Zico, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafu, Tafarel, Djalma Santos, Lúcio, Bellini, Dinamite e, é claro, não poderia deixar de falar dele, o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O Brasil já teve grandes esquadrões, com as equipes de 58 até 70 sendo muito lembradas, além das equipes de 86 e 2006, que apesar de terem fracassado na busca pelo título mundial, estavam repletas de craques. A primeira partida oficial do Brasil foi contra o Exeter City, clube inglês bem modesto, em 1914, com vitória do Brasil por 2-0. Já a primeira partida contra as seleções foi contra a Argentina, também em 1914, com vitória dos hermanos por 3-0. A maior goleada que o Brasil já aplicou foi o 15-0 na Nicarágua em 1975, enquanto que a maior goleada sofrida foi o 6-0 para o Uruguai em 1920. Eu prefiro não comentar sobre a outra, né? O Brasil é a única seleção que disputou todas as Copas do Mundo. E com o novo formato de 48 seleções, dificilmente isso será quebrado. O primeiro título brasileiro foi a Copa América de 1919 e o último, curiosamente, veio exatamente 100 anos depois, também com a Copa América, só que agora em 2019. A verdade é que o Brasil é um celeiro de craques geracional. Na atual, vê aí Vinícius Júnior, Henrique, Vitor Roque, Rodrigo, Ian Couto, Beraldo, Savinho, entre outros vários ótimos jogadores que hoje têm o prazer de jogar pela Canarinha. O Brasil atualmente ocupa a terceira posição no ranking da FIFA, apesar de ter sido o primeiro por 159 vezes em 8 ocasiões. O brasileiro também tem traumas, como a derrota para o Uruguai naquela que era considerada a final da Copa do Mundo de 1950, em pleno Maracanã, com 200 mil pessoas de virada, naquele episódio que ficou conhecido como Maracanaço. E o trauma mais recente, a derrota nos pênaltis para a Croácia, nas quartas da Copa do Mundo, onde todos os brasileiros estavam muito confiantes pro Hexa, só que faltando apenas 4 minutos, o Brasil subiu todo pro ataque, tomou o empate e depois perdeu os pênaltis. Apesar dessas várias glórias, hoje a seleção passou por maus bocados sob o comando de Fernando Diniz, chegando a perder 3 partidas consecutivas nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, e chegou a ter mais derrotas do que vitórias no ano de 2023. Bom, em todos os episódios desse quadro serão apenas 7 tópicos, mas pro Brasil eu resolvi deixar um 8º tópico apenas para narrações. Norte e sul deste Brasil, tua estrela na terra brilhar e ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal.